Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Kaique Klein. Eu falo diretamente de São Paulo e eu vou me autodescrever aqui rapidinho. Eu sou um homem trans, branco, tenho o cabelo aqui com algumas mechas brancas, uso um óculos redondo, estou com um cavanhaque, vocês podem ver aqui na minha mão esquerda minha aliança de casado. Estou aqui usando uma blusa, uma camiseta aqui preta. Né? Aqui à minha frente eu tenho o microfone, que para conseguir melhorar um pouquinho o áudio para vocês. Bom, então, primeiro de tudo, esse projeto ele foi contemplado ali pela Lei Paulo Gustavo, né? E ele capacita pessoas LGBTQIAPN+, na criação, né, e na distribuição de podcast. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema incrível, que é comunidade LGBTQIAPN+, dentro de eventos, espaços culturais e lazer. Eu, particularmente, sou completamente apaixonada por esse tema, então eu vou deixar com os convidados mesmo que eles falem o tanto que esse tema é importante para a nossa comunidade. Para começar, então, primeiro eu vou dar as boas-vindas aos nossos convidados, que são pessoas incríveis e que vocês vão se apaixonar da mesma forma que eu sou apaixonada. Vou começar apresentando os convidados da noite para vocês, que todos são de São Paulo, como eu. Então, eu vou começar pela nossa querida, maravilhosa Janaína Rosa. Ela é uma mulher cis, pansexual, é a mãe do nosso amado e querido Vênus, que é uma criança trans não binária. O seu hobby é plantar, então é um hobby incrível, que também é um dos meus. E o motivo de se sentir orgulhosa é dela superar todos os desafios pessoais que ela tenha e permitir que toda a sua resiliência ali tenha tornado a pessoa que ela é. Um outro querido também, que está aqui presente na nossa roda de conversa, é o Caco Soares. Ele é um homem cis gay, é o fundador e diretor da CIA Os Hipócritas. Quem nunca assistiu, precise assistir as peças desse homem. O seu hobby é comer. Inclusive, quando ele me falou isso, eu ri, né? Porque eu pensei, nossa, todo mundo tem esse mesmo hobby, porque eu amo comer. E ele se orgulha muito de ser militante pela arte. E por último, mas não menos importante, eu apresento a incrível Elise Barbosa. Ela é uma mulher trans, heterossexual e ela cursa tecnologia em eventos na FATEC de Barueri. Os seus hobbies são cantar e escrever e o motivo de se orgulhar é por toda a sua evolução. Então eu também me orgulho muito de você, Elise. E agora eu vou começar com algumas perguntinhas, vou direcionando para vocês essas perguntas, sinta-se à vontade, entenda que aqui a gente está num momento de conversa e eu quero entender muito o lado de vocês e que todo o público entenda também. A primeira pergunta, eu peço que comece pela Janaína, se sentir à vontade. Eu quero entender como vocês se enxergam a importância da presença da comunidade LGBT, QIAPN+, nesses eventos, espaços culturais e de lazer, né? E como que isso pode promover ali a visibilidade e a aceitação das pessoas, né? Então, como que essas pessoas podem se sentir ali mais aceitas, como que elas podem estar dentro desses espaços e isso ser algo muito importante. Então, começo com você, Jana. Pronto. Bem, é uma pergunta aí bem complexa, porque a gente sabe, né, que a gente precisa de... Vou pensar aqui em palavras cruciais, vamos lá. Eu acho que visibilidade e representação, né, nesses espaços, porque quando a gente dá cultura, lazer para comunidade, além da gente normalizar essas identidades, as experiências, a gente também desafia todos esse estereotipo de preconceito. Acho que quando a gente mostra a diversidade, a gente promove aí uma compreensão mais ampla, né, da humanidade das pessoas. Então, eu acho que é muito importante que a gente crie esses espaços seguros, que a gente tenha educação e sensibilização, né, quanto às pessoas mesmo, à vivência de cada um.
Perfeito, maravilha, Jana. Muito obrigada por compartilhar. E você, Caco? Como que você se sente relacionada a essa pergunta, né? Então, Então, como você enxerga essa importância? até mesmo reforçando o que nossa amiga Jana falou, eu acho que a importância aí dos artistas LGBT no cenário cultural acho que não cabe só pela representatividade, porque o núcleo LGBT, grande parte, né, boa parte deles, também desenvolvem trabalhos aí de arte. Então, acho assim, é uma questão de trazer aceitação e consciência e respeito pelas pessoas que estão desenvolvendo aquele trabalho, o que é mais importante. Então, a gente acaba tendo um papel crucial. Por quê? Porque a gente acaba sendo representante de uma classe toda. Então, por exemplo, até nós, como militante ou líderes de algum grupo, a gente tem que ter alguns certos posicionamentos que não degrinam a imagem, né, LGBT. Isso até mesmo perante a sociedade no geral, não é só perante ao grupo, não, é perante a sociedade no geral. Então, eu acho que para nós que somos representantes e que estamos com o papel atuante lá no campo da arte, é importante também trazer essa reflexão. Eu falo até isso porque outro dia foi muito engraçado. No trabalho me perguntaram assim: Caco, você foi na parada gay? Eu falei assim: não fui na parada gay. Eu falei assim: mas por que você não foi na parada gay? Eu falei assim: porque a parada gay não me representa. Aí a pessoa ficou assim, olhando para minha cara, sabe? Por que a parada gay não te representa? Porque eu não me sinto representado. Essa que é a real. Na parada gay, por mais que se fala assim sobre consciência, é, sobre essa militância toda, a gente acaba vendo por demais pessoas dessa classe denegrindo a própria imagem. Então, nós que somos militantes da arte, porque assim, gente, a imagem do gay, a imagem desse nicho LGBT é muito marginalizada pela sociedade, não é de hoje, é de muito tempo. Entendeu? Então, se a cada vez não aparecer pessoas bem posicionadas, que saibam o que estão falando, e que mantenham o respeito perante as outras pessoas, eu acho que aí a capacidade de gerar consciência é maior ainda do que só a sensibilização, sabe? Eu acho que é meio que tipo um joguinho de dominó, uma coisa vai empurrando, então a gente meio que impacta com esse respeito, e aí depois, em seguida, vem a sensibilização e as demais coisas. Mas eu acho que nós, que somos representantes LGBT, que são ali, que estão ativos, precisam necessariamente ter uma postura assim, de respeito. E uma postura de respeito não defendendo lados nem sexualidade. Não estou falando disso. Estou falando de respeito mesmo, sabe? Respeito com o próximo, porque sem isso não tem muito o que a gente fazer. Não adianta a gente bater no peito, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas se a gente mal consegue respeitar o próximo, como a gente respeita a si mesmo, entendeu? Então, acho que é importante ter esse respeito também por esse representante LGBT. E Elise, e da sua perspectiva, como que você enxerga essa importância da presença da comunidade nesses espaços? Bom, é claro que a representatividade nos espaços culturais de lazer é muito bem-vinda, né? Mas eu, enquanto uma mulher trans, tudo bem ser eu sendo uma mulher trans e heterossexual, eu não me vejo tão representada, sabe? Principalmente em cultura, eu não acho que eu seja tão representada assim, sabe? Porque a gente vê pessoas trans, corpos trans, aparecendo em comerciais só em campanhas de publicidade em junho, por exemplo, sabe? E então, aonde nós estamos durante o ano inteiro? Onde nós estamos? E que espaço nós estamos ocupando durante o ano inteiro, e não só em junho, sabe? Nós temos artistas incríveis que são da comunidade T, né, do LGBTQIAP+, que são a Aline, Kerlinda Quebrada, Urias e tantas outras, sabe? Mas eu não vejo pessoas falando sobre pessoas que não são dentro do nosso nicho, né? Pessoas que não são do nosso nicho falando, comentando. Caramba, como a Lineker canta bem.
caramba, como a poesia da Linda Quebrada é revolucionária, sabe? Por mais que seja tão forte, ela é necessária. Então, eu não me vejo tão representada assim. Há uma representatividade, porém eu não me vejo tão representada. Eu acho que deveria sim falar mais. Eu até complementando o que o Caco disse, né, sobre a parada LGBTQIAP+. Eu nunca fui em nenhuma parada LGBTQIAP+. Porque eu não quis. Já tive vontade de ir, mas sempre quando chega junho e eu vejo que é um certo descaso com toda a nossa luta durante um ano inteiro, vir em junho e colocar um metiolate na ferida, eu acho que não compensa muito. Então eu, enquanto um corpo trans, e eu vou sempre bater na tecla, enquanto um corpo trans, não consigo me ver ocupando esses espaços. Tá, é um mês do orgulho, sabe? Mas nós não temos que ter orgulho só naquele mês. Devemos sim ter orgulho pelo que nós somos durante o ano inteiro, sabe? E precisamos ter voz, ter voz. E essas grandes empresas que contratam uma travesti para fazer um comercial um comercial, seja qual for, só em junho, sabe? Em julho, a travesti já vai estar em outro um cargo assim que não dá a voz para ela, sabe? Se não for uma travesti ligada a alguma agência de publicidade. Mas eu, enquanto Elise, né, não me vejo tão representada. Eu ando na rua, nos espaços de lazer, eu não vejo outras meninas trans frequentando esses espaços de lazer. Eu vou numa loja, eu não sou atendida por uma menina trans, sabe? Eu queria muito que as pessoas voltassem esse olhar para os nossos corpos, que nós somos importantes, que nós estamos ali reivindicando uma coisa que não era para ser necessário reivindicarmos. Deveria ser de naturalidade, sabe? Deveria ser de naturalidade nós ocuparmos esses espaços, o que não é, e que o que nos faz ter que lutar para ocupar. E eu me sinto muito desgastada em ter que lutar para ocupar um espaço, né? Hoje eu sou gerente de festa, sabe? E eu ontem eu parei para pensar e falei assim, cara, mano, eu sou a primeira gerente de festa desse buffet infantil que eu estou trabalhando, sabe? Que é trans, sabe? Quando a gente fala de pessoas trans ocupando cargos de liderança, por exemplo, em empresas, eu nunca me vi ocupando cargos de liderança nas empresas porque não era palpável esse desejo, essa realidade, não era palpável para mim. E hoje eu vejo que sim, nós conseguimos. Mas quantas vezes eu tive que lutar para me impor, para conseguir estar aonde eu estou agora? Sendo que pessoas cis e heteronormativa conseguem isso sem esforço nenhum, sabe? Não estou falando assim, sem esforço nenhum também né? Mas não, com menos esforço do que uma pessoa LGBTQIA+. Então, eu vejo essa realidade sendo formada, mas sendo formada a passos curtos, sabe? A passos curtos. Eu acho que precisa ter esse ponto que o Caco falou de empatia. Acho que essa palavra caiu muito em desuso e as pessoas tiraram o significado dela. Acaba sendo você ser uma pessoa empática com a outra pessoa, acaba sendo assim sinônimo de fraqueza, sabe? E se colocar no lugar do próximo é a coisa mais bonita a se fazer em relação quando você quer demonstrar que você respeita a pessoa e que você a ama, sabe? O amor em vários aspectos, se colocar no lugar do próximo, é muito importante.
Então, essa é a minha visão do cenário de cultura e lazer que eu tenho sobre o meu corpo trans. Bom, gente, muito obrigada, desde já. Eu acho que cada relato aqui, ele reforça muito essa importância da gente continuar lutando, né, por esses espaços mais inclusivos e representativos, né. Indo para a nossa segunda pergunta aqui, eu vou chamar para ser o primeiro a responder o Caco, né, porque eu acho que vai ser o começo de um gancho muito bom. No contexto teatro ali, né, artes cênicas, como vocês consideram que esses espaços podem se tornar mais inclusivos e receptivos, tanto para artistas quanto o público da comunidade, né? Porque a gente entende que sim, a comunidade ela está inserida dentro da arte, mas a gente também entende, às vezes, a falta de público dentro desses locais, né? Principalmente quando são locais assim de alta renda. Você pode compartilhar alguma experiência pessoal ou projeto que você tenha feito essa diferença? Mas projetos que estejam envolvendo pessoas LGBT, é isso? Isso, exatamente, sempre da nossa comunidade. Tá. Bom, então, é muito engraçado falar sobre isso, sabe? Porque tem um espetáculo que a companhia fez, chamado A Casa de Todos os Santos. No primeiro ano que eu estreiei esse espetáculo, a gente teve uma boa visibilidade, fomos indicados como o melhor espetáculo LGBT e ganhamos. Anos seguintes, a gente fez essa temporada também, mas foram temporadas na qual a gente tinha que lutar, porque como companhia independente, basicamente, pessoal, a gente que corre atrás do nosso público, essa que é real. Ninguém vai lá, tipo assim, vou lá ver uma peça. Não, se não tiver alguma pessoa famosa ou uma visibilidade muito grande ali, o cara não vai lá ver sua peça. Essa que é real. Eles consomem pouco. E aí, no ano de 2022, a gente retornou com a peça de novo. E aí, aconteceu uma coisa engraçada, né? Tipo, há 2 anos atrás, a gente lutando, né? Sempre para manter ali um público para assistir nossas peças. E aí, nessa época, nesse ano de 2022, entrou um ator que ele apresentava o Globo Esporte, da Globo. E aí, a gente fez a nossa estreia. A gente fez uma estreia no API, que é no prédio da Associação Paulista de Imprensa, ali no centro de São Paulo, no São Paulo Velho, lá, histórico, sabe? E aí, beleza. No primeiro dia fizemos a apresentação, algumas pessoas da imprensa, por ser um prédio de imprensa, atrás já olhares de imprensa, né? Então, algumas pessoas que foram na estreia pediram reserva, porque eram pessoas ali para fazer alguma crítica, enfim. Pois bem, na segunda-feira, o espetáculo foi no sábado. Na segunda-feira, saiu em todos os jornais, repórter da Globo sai nu em peça. Na mesma semana, todos os ingressos esgotaram. Então, o porquê que a gente tem... Aí você para e pensa, fala, cara, você faz uma obra de arte, né, que você quer comunicar, você quer passar alguma coisa... E as pessoas se atentam a um chamariz que elas mesmas criam para ficar. Então é bem complicado. E aí o que aconteceu? O resultado disso, atraiu um monte de gay. Mas por que o gay... Porque a gente fala sobre roleta roleta russa do HIV, sobre clube do carimbo. Por que o gay, enquanto conteúdo cultural, e para ele mesmo, ele não vai consumir aquele tipo de conteúdo. Mas se você fala que tem uma pessoa no espetáculo, as pessoas vão... Que sentido que faz isso? Não faz sentido. Então, eu estou tentando evitar associar... eu sou todo contraditório, viu, gente? Mas eu estou tentando associar a figuras LGBTs com o meu espetáculo, mesmo eu falando sobre conteúdo LGBT. Olha que engraçado. Por quê? Porque eu quero atrair o olhar daquela pessoa, não daquela pessoa que já está no meio, mas exatamente daquela pessoa que tem um preconceito ainda. Sabe? Que vai lá, que vai ver aquilo, vai se chocar com aquilo e vai parar para pelo menos colocar a mão na cabeça e falar assim: caramba, mano. Porque muitas das coisas que eu coloco na peça são coisas que, se a pessoa tem algum comportamento homofóbico, coisa e tal, ela se vê ali, entendeu?
Então, eu costumo trazer isso, tipo, consciência, cara. Tipo, o cara olhar e falar assim, mano, por que eu faço isso? Não faz sentido. Então, eu tento evitar, Kaique, eu vou ser bem sincero, eu tento evitar trazer esse rótulo gay para não ter só pessoas interessadas em ver conteúdo gay, porque o conteúdo gay, a gente, vamos falar bem sério, eles têm um nicho bem específico, né? Então, assim, eu tento desmistificar isso. E eu acho que eu vou até falar isso aí, porque vai ter várias opiniões contraditórias, eu acho que isso é legal aí. Mas então eu tento evitar, viu, Caio? Eu tento evitar. Para não. Mesmo trazendo toda a inclusão interna no meu trabalho, porque no meu trabalho tem trans, tem viado pra caralho, tem gay pra caralho, tem lésbica, tem tudo, entendeu? Então, mesmo executando um trabalho de militância LGBT, eu tendencio a não correlacionar isso nos meus trabalhos para não trazer os olhares das pessoas que não me interessam, e sim daquelas pessoas que eu possa sensibilizar com a minha arte e com respeito. Mas vamos ver a opinião do pessoal aí, gente. Interessante, cara, interessante. Jana, você pode complementar, relacionado assim, nesse contexto de teatro mesmo, como você considera, né, que esses espaços podem se tornar mais inclusivos e receptivos, né, para artistas e públicos, LGBTs em si, né, não só o nicho, mas toda LGBTQIAPN+. E se você pudesse compartilhar alguma experiência pessoal que você tenha vivido, ou que você tenha sentido mesmo uma falta ali dessas pessoas, como público ou como artista também, isso relacionado ao teatro. Tá ótimo. Bem, falar que eu concordo, viu, Cá, totalmente com você, porque essa representatividade é pouca. Assim, tanto o público a gente nem fala, né? Eu fui assistir algumas peças no Sesc, a Floresta de Oder, com o pessoal ali, né? Os atores, todos negros, na sua maioria, e fui assistir também Mutação de Apoteose no Oficina. Então, o que me chama a atenção, o que mais me chamou a atenção, assim, porque quando fala para mim que vai ter ali os atores negros que, né, chegam ali na nossa comunidade LGBTI, AQPN+, então tudo isso já te chama atenção para você falar, poxa, eu vou sair e vou ver um teatro, porque no geral, quando você vai ver as peças assim em ascensão, vamos colocar assim, a gente sabe que aqueles corpos não estarão lá. Então, isso daí já é um ponto que eu já fico falando, será que vale a pena sair de casa? E o que o nosso amigo falou ali faz muito sentido, porque eu acho que tem muito esse quê da hipersexualização, entendeu? De sempre falar, ai, vai ter gay, ai, vai ter não sei o que, vai ter cenas de sexo, vai ocorrer cenas fortes, então as pessoas vão naquela intuição ali. E falando dessas peças, né, que eu fui ver, principalmente a mutação ali da apoteose, a Floresta de Oder, muito incrível, né, que é tudo ligado, né, gente, às nossas raízes, a macumba, cânticos, então tem muito esse quê ali de terreiro, e na mutação da apoteose também, o que eu gostei muito foi exatamente isso, sabe? Que a gente vê que a nossa comunidade está ali, e que a gente vê também outros corpos, não são só corpos brancos, magros, que a gente, né, tá acostumado a ver na novela, que a gente vê nas peças de teatro, que no geral a gente vai, e eu acho que, assim, o mais importante de tudo isso é a gente conseguir trazer, né, as pessoas, toda a nossa comunidade, todo o nosso público, para vivenciar essas experiências, sabe? Porque o teatro, ela é uma experiência, então ela traz toda essa grandeza, a arte, e foi uma peça muito boa, porque fala de macumba, fala de tecnologia, fala de política, e eu senti toda a nossa existência ali,
entendeu? Então, foi muito arrebatador esse tipo de experiência e eu queria, né, gostaria muito que toda a nossa comunidade tivesse a oportunidade de vivenciar isso, de você ir no teatro não só para assistir aquela ideia colonizadora, mas da gente vivenciar o nosso dia a dia ali. Então, mesmo quando você não tem ali uma descrição do que é feito, sabe aquela coisa que você nem precisa ler a sinopse, mas quando a história começa, você sabe que é o nosso dia a dia, a nossa história ali. Então, isso para mim foi muito arrebatador, assim, foi incrível. Incrível, muito obrigada por compartilhar sua experiência. E você, Elise, nesse contexto de teatro, como que você considera, né, que esses espaços podem se tornar mais inclusivos e receptivos também, né, para o nosso público aí da nossa comunidade? Se você pudesse compartilhar uma experiência, eu acho que para nós, como pessoas trans, né, acaba tendo uma visão muito diferente, então acho que eu queria te ouvir. Bom, eu não tenho muita coisa para acrescentar o que a Jana disse, o que o Caco disse. Só o ponto de colocar, eu vou voltar de novo no âmbito trans, que é o que eu vivo, né? O que bate mais forte em mim, colocar pessoas trans para interpretarem pessoas trans. Acho que esse é o ponto mais primordial, sabe? Que eu vejo pessoas cis interpretando, por exemplo, Geni Zeppelin, sabe? Muitas vezes, eu em várias peças que eu assisti, não era uma pessoa trans interpretando a Geni, não era, era outra pessoa que estava ali como uma fantasia. Era uma fantasia, sabe? Então eu acho que falta muito essa questão de representatividade, de achar pessoas trans para interpretarem pessoas trans. E é muito necessário para que nós ganhemos visibilidade, sabe? Gosto muito de ter esses artistas, essas pessoas trans que já têm um nome, já têm um legado consigo, né? Interpretando pessoas trans. São poucas, mas acontece. Só que eu também quero ver pessoas que não são famosas, sabe? Pessoas que não são famosas interpretando pessoas trans que precisam ser mostradas, interpretando vivências trans que precisam ser mostradas e que a pessoa trans que está interpretando sabe muito bem o que acontece quando, sei lá, temos uma cena de transfobia no trabalho, sabe? Temos a cena de transfobia em espaços públicos, por exemplo. A questão do. Ai, minha internet tá bugando. Só. Só. E me perdi na linha do raciocínio. Só quem passa por essas situações sabe o quão doloroso é, sabe? Então, colocar pessoas trans, volto a dizer, colocar pessoas trans para interpretarem pessoas trans e suas vivências, e até mesmo as suas não vivências, sabe? Colocar uma pessoa trans interpretando uma pessoa trans que, sei lá, conheceu o amor da sua forma mais bonita, por exemplo, sabe? Eu falo muito sobre amor, eu sou poetisa e escrevo muito sobre amor. E muitos dos meus textos são amores que eu não vivi e imaginei já ter vivido, sabe? E colocar pessoas trans para viver um relacionamento, um casamento, é abrir margem para que nós, meninas trans, que estamos no começo da transição, ou que estamos mais avançadas na transição, possamos sonhar que aquilo é possível, possamos enxergar que aquilo é realidade, e eu volto no tópico passado, sabe? Tornar aquela visão, aquele cenário palpável para a gente, porque é muito importante para que nós
mantenhamos essa esperança de ter uma pessoa legal para estar do lado, de ter um trabalho legal, de ser respeitada, sabe? Enquanto um corpo trans que é muito julgado nos dias de hoje. É lindo e emocionante te ouvir todos vocês. Eu acho que realmente essa perspectiva, né, o quanto é interessante, né, a gente ver que o papel da artes cênicas, ela tem um papel primordial e fundamental na construção ali de um ambiente cultural mais inclusivo, mais acolhedor, e concordo plenamente com a visão de vocês, Elise. Eu acho que essa questão do transfake hoje em dia é transfobia, então é um crime, né? Então isso precisa ser falado, precisa ser imposto. E eu acho que quando a gente pega as nossas histórias, as nossas vivências, né, ela ilustra muito exatamente isso, né? Ela ilustra essa questão de por que essas pessoas não estão nesse lugar. Será que essas pessoas têm como estar? Será que é porque foi uma coisa feitista? Ou será que é porque elas não têm condições financeiras? Será que porque elas não conhecem essa cultura? A cultura dela é uma cultura muito mais dolorosa, né? Então, eu acho que sim, a gente ter personagens ali, né, corpos que nos representem e que nos romantizem a nossa vida, nos faz sonhar, né? E nos faz acreditar que em uma sociedade muito, muito mais inclusiva. E aí a gente vai para a nossa terceira e última pergunta, com muito dor no coração, que eu vou pedir para você, Elise, começar respondendo, né? Quais são os desafios que vocês enfrentam ou já enfrentaram, né, para se inserirem nesses espaços culturais e de lazer? E assim, na sua visão, quais são as ações mais eficientes que os organizadores de eventos poderiam adotar para criar esse ambiente mais acolhedor e mais seguro? Eu acho que você, como futura profissional formada de eventos, pode trazer essa visão mais técnica, né? O que você acha que os profissionais precisam para que essas pessoas se sintam mais seguras e acolhidas nesses locais? Eu acho que isso parte de um princípio de pessoas falando sobre. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre a pauta LGBTQIAP+, mais a gente forma uma comunidade que vai entender e compreender o que está rolando no mundo, sabe? Que o mundo, se você não evoluir com ele, você fica para trás, sabe? Porque com o tempo estamos ganhando mais espaços na política e as leis estão a cada dia mais do nosso lado. Sobre o que os profissionais de eventos precisam, né? Eu acho que é isso, ter conhecimento do seu público, sabe? Ter conhecimento das pessoas que envolvem o seu evento, se é um evento cultural, um evento social, um evento corporativo, tem que ter noção do que está acontecendo. Quantas pessoas. É lógico que não precisa colocar assim, vão ter lá no checklist, vão ter tantas pessoas trans, vão ter tantas pessoas lésbicas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, assim, quando você se depara, por exemplo, com uma pessoa trans, como se portar? Como um profissional de evento deve se portar em relação a uma pessoa trans, sabe? Eu costumo dizer para as meninas lá da faculdade que ainda batem, tipo, ainda tem muito esse conflito de, tipo, como se portar perante a uma pessoa trans. E eu vejo que eu ali ocupando um espaço dentro de sala de aula, eu estou moldando um pensamento para que ela se torne mais profissional. Mas quando elas vêm a mim, eu falo, quando você tiver dúvida se a pessoa é trans, pergunta o nome, Tipo, oi, licença, qual o seu nome? Meu nome é fulano. Então você sabe que provavelmente é um gênero masculino. Meu nome é fulana, então provavelmente é do gênero feminino. Aí, se você ficar em dúvida, pergunta como você quer ser chamado? Como você quer? Quais são os seus pronomes? Não é desrespeitoso falar isso. Aí, ali, elas já sabem como se portar. Mas precisa eu ter passado no vestibular e entrado numa sala de aula
e ter que estar ali estudando e, ao mesmo tempo, ensinando as pessoas a como se portar em corpos perante o meu. Então, o que essas pessoas estão consumindo que elas não sabiam ao entrar em uma faculdade, sabe? O que elas estão consumindo? E por que elas não estão consumindo essa diversidade de gênero e sexualidade, sabe? E eu tenho aquela... eu nunca tive muita dificuldade com isso, porque eu tenho a tal da... eu não gosto nem de falar essa palavra, mas eu tenho a tal da passabilidade, que é sabe? Então, enquanto eu não falar, a pessoa não sabe que eu sou uma mulher trans. Ela me encara enquanto uma mulher cis e é uma mulher. Então, eu tenho esse privilégio, vou dizer que é um privilégio, e é um privilégio que eu tenho esse privilégio e eu sei usar, mas eu não oculto a minha transexualidade, sabe? Se me perguntar, eu falo, eu ensino, eu sou didática com aquela pessoa. Mas o fato de ter a passabilidade me salvou de muitos desconfortos e hostilização. Por exemplo, os espaços de banheiro, espaços públicos de lazer, né? Os culturais também. E eu sempre tive noção disso, de que eu tinha a passabilidade, só que não uso ela para ocultar a minha transexualidade. É esse ponto que eu queria dizer. Outro ponto é que eu vejo que os eventos, principalmente os eventos voltados para a comunidade, eles estão... eu já entrei em vários eventos com a famosa lista Trans Free, que é trans livre. Então, se você se autodeclara uma pessoa trans, você tem acesso ao ingresso de graça. Então, eu já fui a alguns eventos por isso, sabe? E é isso. Nessa questão, eu acho interessante, porém, foi um evento voltado para a comunidade LGBTQIAP+. E não estou falando que eu quero que o Lollapalooza aborde isso também, por exemplo, esses grandes eventos abordem isso também. Eu estou falando que é necessário que a comunidade, só a comunidade ajude a comunidade. Eu acho que o parâmetro poderia ser bem mais extenso, sabe? Poderia ser bem mais extenso. Porque a gente parte de um princípio que a comunidade é a comunidade pela comunidade. Nós não podemos contar com eventos que são voltados para um público cis heteronormativo, sabe? Em que a presença de corpos trans, de corpos LGBTQIAP+, ou até mesmo negros, não são bem-vindos. E ocupar esses espaços é muito interessante. E você, Jana, relacionada a essa pergunta, né? A gente enfrenta, né? Eu não sei se a gente acaba enfrentando aí esses devaneios, né, para conseguir se inserir nesses espaços culturais de lazer, e até a sua visão, tanto como uma mulher pansexual, tanto como mãe, né, de uma criança trans. Como que é para você, assim, às vezes não se sentir segura de ver seu filho, assim, na rua, qual o medo, né? O que você acha que esses organizadores poderiam fazer para você estar em casa um pouquinho mais segura? Eu sei que mãe sempre vai se preocupar, sim, mas assim, o que você acha que eles poderiam trazer para você falar, nossa, eu sei que esse lugar, meu filho vai estar bem aceito, e eu sei que se eu for neste evento também, como uma mulher preta, pansexual, eu vou estar bem acolhida, assim. Tem alguma coisa, assim, que eles possam fazer, que você acha? Olha, eu acho que o nosso desafio aí vem há séculos, né? Tentando
se inserir nesses meios, porque, tipo assim, se eu quero assistir uma peça de teatro, se eu for pensar no público que estaria lá, eu não iria, entendeu? Então, eu ensino muito meu filho a falar: se você quer ir, vá. Mas a gente sabe que são espaços de discriminação, de preconceito, sim. Independente de serem espaços públicos ou privados, se eu falar para você, quando eu estou num espaço público eu me sinto mais segura. Não, porque o público não acaba sendo os nossos corpos lá em maioria, entendeu? Então, a gente pensa, eu penso muito, claro, nos comentários, nas agressões físicas, verbais, né? Nas microagressões também que a gente sofre, porque a gente sabe que esses ambientes não são nada inclusivos. Então, aqueles comentários que parecem pequenos, mas são ali mais carregados de preconceito. Então, tudo isso são coisas que a gente conversa muito, entendeu? Em casa sobre isso, porque você tem que fortalecer, né? Eu penso muito isso, em fortalecer meus filhos para poder sair de casa, né? Minha filha mais velha também é uma pessoa bi, então a gente sabe que a gente não tá ali à vontade para sair de repente de mão dada com uma pessoa que você gosta, de normatizar o seu amor ali dentro de um bar, dentro de uma pracinha, que você, né, tá sempre ali correndo um risco. Então isso são aquela coisa da mãe, né? Para o seu filho, leva o documento sempre, não esquece o documento, sabe? Então, tipo assim, é um pouco mais profundo, então você tem que. Não são regras, mas são coisas que eu educo meu filho a, tipo assim, se você estiver em público ali, sabe? Procura, né, não demonstrar tanto afeto, porque a gente não sabe como as pessoas vão reagir, entendeu? Se a gente que é adulto, a gente tem as nossas premissas ali, que ninguém quer correr um risco de tantas histórias, de tantos casos escabrosos que a gente já viu aí, continua vendo todo dia sobre essas violências. Então, eu acabo sempre falando isso, né? E acabo sonhando, com certeza, com os espaços seguros, com os espaços inclusivos, em que a gente possa se sentir confortável, acolhida, entendeu? Chegar no espaço, ter uma hostess, uma recepcionista, uma gerente trans, sabe? Uma mulher preta, numa dona de uma festa. Então, eu acho que tudo isso são passos que a gente está aqui, né, para dar e chegar lá para a gente poder acolher muito bem essa nossa nova geração aí, porque eu crio, né, eu sou mãe aí e eu tô nessa educação dessa nova geração, sabe? E eu espero muito de verdade que a gente consiga viver, não romantizando, sabe? Mas eu gostaria, sim, que meu filho pudesse sair de forma mais segura, sem ser caracterizado ali, colocado numa caixa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ai, que essa criança está fazendo? Muitas coisas que as pessoas perguntam: quem é essa pessoa? Menina é o quê, sabe? Então, tipo assim, a gente sabe que é uma microagressão, sim, né? Eles não perguntam com educação, eles nunca chegam na gente para saber da sua história, porque já tem aquele preconceito e eles acabam, na verdade, assim, não promovendo nem o mínimo, né? Nossa amiga trabalha com eventos, aí ela pode falar, tipo, a gente não chega a ter nenhum tipo de conscientização da importância da inclusão, né? Porque você incluir diversidade, incluir as nossas pessoas, é tipo, é inclusão da vida, né? Tanto em eventos, quanto em banheiros, em áreas de descanso, sabe? Parece que os nossos corpos sempre incomodam de estarem ali, sabe? Você vai no lugar e você sente os olhares de que aqui você não pertence. E, né, a gente é afrontosa e vai lá e fala: eu pertenço sim, porque essa história me pertence. Você vem aqui para ver a minha história e eu tô aqui assumindo o meu lugar mais que por direito. Então, eu
aguardo aí um futuro de grandes mudanças, né? Que cada vez a gente consiga se incluir mais, sim, e dar as mãos, se capacitar e se amar, sabe? Para a gente conseguir chegar lá e deixar tudo isso para trás aí. Que coisa mais linda, compartilho do mesmo sonho. Fala aqui para os nossos telespectadores que, infelizmente, aqui o nosso convidado, Caco, acabou perdendo a conexão. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração aqui todas essas respostas que foram sinceras e tão profundas, né? É tão importante ouvir sobre esses desafios que cada um enfrenta e também todas essas sugestões mesmo de práticas, né, para o mercado, inclusive todas as empresas que estejam nos assistindo, todos os produtores de eventos, que eles consigam pegar essas reflexões necessárias, né, e levar aí para um dia a dia desses espaços mais inclusivos. Então, a colaboração de vocês certamente nos forneceram aqui uma direção muito clara para tornar esses eventos, esses espaços culturais bem mais acolhedores para todos. Então, eu queria agradecer aqui do fundo do coração a presença de vocês e esperar que todos que tenham assistido também tenham se sentido tocados e aprendido um pouquinho mais aí com vocês. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigada aqui. Eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa, tem alguma coisinha aqui para falar. Bem, eu só tenho a agradecer, né, essa oportunidade, essa troca, né, aqui entre nós e todo o nosso público, e dizer que é isso, né, gente? Não adianta só no mês de junho, como a Elise aí falou, né? Vamos treinar as pessoas para que eles estejam aí preparadas para nos receber nesses espaços, entendeu? E fazer com que a gente se sinta seguro e confortável, né? Porque que lugar é seguro para uma criança trans, né? Hoje, se não é para nós adultos, você imagina para quem está vindo aí. Então, eu acho que é mais sobre isso aí. Se esforcem. Elise, quer dar uma palavrinha? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês as minhas vivências, os meus pensamentos e os meus desejos também em relação à comunidade LGBTQIAP+, e a todo esse envolto que nos rodeia, mas não nos inclui, sabe? E deixar esse apelo de que melhorem, como a Jana falou, melhorem, porque, como eu falei, o mundo ele está mudando, ele está em constante avanço, a gente está ocupando muito mais espaços em ritmo lento. É um ritmo lento, mas ainda assim é um ritmo e ele vai acontecer, o boom vai acontecer, ele vem aí, e se o mundo não estiver mudado ao ponto de nos receber com o nosso boom, sinto muito, melhorem. Ai, incríveis. Melhorem, isso vai ficar como palavra-chave. Então, gratidão à minha amada esposa que me apoiou esse tempo todo, minha família, professora Thaís e todos presentes do Pod em Rede. Inclusive, nos siga nas redes sociais Pod Rede e acompanhe lá o nosso próximo episódio. Um abraço.